Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aí da Calango Lab. Muito obrigado por estarem aqui novamente. Eu sou o Jimmy e vou mostrar para vocês hoje como começar um sistema web. Para quem não sabe, programação web é quando desenvolvemos algo focado no público da internet, certo? Sistemas web são aqueles que rodam principalmente através de servidores. E nos conectamos a eles com a ajuda dos navegadores. Programar para web é um desafio, principalmente porque temos uma grande quantidade de navegadores e maior ainda a quantidade de usuários que podem se conectar ao seu sistema. Um sistema web funciona mais ou menos assim. Ele vai estar em um servidor hospedado. Lá tem todo o código do negócio e as telas que devem ser apresentadas, os bancos de dados, as rotinas já programadas. Quando você acessa, por exemplo, o link www.youtube.com, você está, na verdade, mandando uma mensagem para os servidores do Google, chamada aqui de requisição, pedindo a página inicial do site YouTube. Os servidores tratam essa requisição e montam a resposta, que no caso é a página principal do YouTube, e devolvem para você através do navegador. Para esse primeiro tutorial, nós iremos utilizar a linguagem Java, certo? Java para web. Se você não conhece a linguagem, recomendo que baixe uma apostila sobre Java. Tem um monte aí na internet, muito boas. Tem umas empresas aí muito boas que dão umas apostilas legais de Java básico. Fica a dica aí, certo? E vamos ainda utilizar também um framework chamado Java Server Faces, ou para os íntimos JSF, certo? O JSF é uma especificação Java para a construção de interfaces de usuário baseadas em componentes para aplicações web. Como IDE, ou seja, um ambiente de desenvolvimento integrado, nós vamos utilizar o Eclipse Neon, que pelo menos na época desse vídeo aqui, quando eu gravei esse vídeo, era o mais novo, né? Outro recurso que nós vamos utilizar é o Maven, tá? O Maven é uma ferramenta de automação de compilação, utilizada primariamente em projetos Java. O Maven baixa as bibliotecas Java e seus plugins dinamicamente, o que evita que fiquemos mantendo aquele monte de bibliotecas, carregando-as de lá para cá, de cá para lá. Quem programou web alguns anos atrás e que não conhecia esse tipo de gerenciamento de bibliotecas, via como era chato. Seu projeto tinha 20 megas e 300 megas de biblioteca que tu tinha que estar passando de um lado para o outro, né? Isso era muito chato mesmo. Bom, nós vamos utilizar o Eclipse Neon, como eu tinha já comentado. Vamos esperar um pouquinho para ele abrir aqui, né? Demora um pouquinho, às vezes. Bom, aqui é o Eclipse, tá? A nossa plataforma de desenvolvimento, beleza? Nós vamos utilizar o Java Server Face, tá aqui o link do Java Server Face, tá? A última versão saiu dia 15 de novembro de 2016, versão 2.2.14, tá? Vamos lá, criar um novo projeto, vamos utilizar um Maven, tá? Ele pode estar aqui, se não estiver ali no link, você pode vir aqui em outros Maven Project, próximo. Clique em Create a Simple Project para ele pular a parte de Archetype. O Group ID informa o Group ID, o Artifact ID, a versão, o package, que é o WAR, WAR, pode dizer que ele vai ser um projeto web. O name, livraria, description, qualquer descrição que você queira, tá? Ao clicar em Finish, o projeto vai ser criado. Vamos aguardar um pedacinho aqui, tá?
Tá com alguns errozinhos aqui de building 1.5, enfim, vamos já corrigir isso. O nosso projeto é feito de algumas pastinhas, tá? Dentro dessa pasta Java Resource é a pasta onde onde fica todo o nosso código Java da nossa aplicação, o site. Ela usa uma estrutura própria para o Maven, porque nós criamos ele a partir do Maven. A pasta é dividida em alguns subdiretórios: Java, diretório Resource, o teste.java e o teste Resource, certo? No Java é onde ficam os pacotes e as classes Java. Na pasta Resource ficam os arquivos de properties, certo? Arquivo de Resource, persistência XML, configuração de logs e tudo mais. No teste/java, aqui fica os arquivos de testes unitários, certo? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre teste unitário, JUnit, por aí vai. Dentro de teste/resource ficam os arquivos de propriedade que são utilizados em tempo de teste, tá? Aqui na pasta source main, nessa pasta fica uma cópia dos arquivos da pasta source main Java, que foram exibidos ali em cima. No web app, essa é a pasta onde ficam os arquivos HTML, JSP, XHTML, e o nosso arquivo .xml, que para um projeto Maven, esse é o arquivo onde fica todas as configurações pertinentes à geração de building, teste, jar de terceiros e etc. E vamos abrir aqui o arquivo .xml, tá? Essa visão, esse overview aqui eu não gosto muito, eu gosto sempre de ver o arquivo real mesmo, tá? Tá aqui nossa configuração do .xml, a versão, group ID, o artifact ID, a version, package, a descrição, por aí vai. N coisas de configuração. O arquivo onde está tudo, tá? Vamos logo configurar aqui uma propriedadezinha interessante, que é a codificação, o código, né? Vamos tentar assim, project, building, vamos ver se dentro de building tem o source encode, não tem source directory. Tá, já que não deu assim, vamos da forma tradicional. Project.building.source encoding, UTF-8. Encoding. Ok, corrigir aqui também. Pronto. Estamos dizendo que nosso projeto agora a codificação dele é UTF-8. Tá? Vamos configurar também agora o building, como o nosso projeto vai ser buildado pelo Eclipse, certo? E independente de IDE, vai ser a mesma forma todos, né? Vamos dar um nome final para ele, vamos chamar de livraria, ok. Vamos adicionar o plugin de compilação. O plugin de compilação eu configuro também como um Maven, Group ID é o org.apache Maven plugins. O artifact ID vai ser o Maven compiler, certo? E a configuração básica dele, versão 3.1, configuração básica vai ser o source vai estar em source 1.8 e o target vai estar também em 1.8, beleza? Então pronto, nosso projeto está configurado. Eu posso clicar aqui em botão direito em livraria. Vamos aqui em Maven, Update Project. O Eclipse vai reler o arquivo .xml e vai reconfigurar o projeto. Olha, perceba que alguns erros já sumiram. Ficou apenas esse errinho aqui de WebXML missing, tá? Bom, para nós trabalharmos com o Maven, nós vamos utilizar o repositório Maven. Está aqui o site deles, mvnrepository.com, tá? Aqui nós vamos procurar a biblioteca do JSF, ou seja, a dependência API,
Tá aqui ela, a última versão 2.2.14. Vou copiar ela aqui. E a nossa configuração, ó. Vou copiar. Esqueci de copiar aqui. Tá. Eu coloco ela dentro de uma tag chamada Dependencies. Certo? Basta colar aqui. Ctrl Shift F para identar nosso códigozinho. Nós precisamos, além da API, nós precisamos da implementação. JSF Imp. Deve estar na mesma versão. Cliquei. Ele já copiou para o clipboard. Colei aqui novamente. Ctrl Shift F para identar. E nós vamos precisar do Javax Servlet API. Certo? Para fechar o conjunto de bibliotecas. Vamos pegar aqui uma versão. A última que eu utilizei, eu não lembro se foi a 3.1.0 ou foi a 3.0.1. Deixa eu tentar lembrar. Eu acho que foi a 3.0.1, a última que eu utilizei. Vamos pegar ela, certo? Ele disse que a nova versão é a 4.0, né? Será que vai funcionar? É provável que sim. Vamos lá, colei, Ctrl Shift F. Percebam aqui que apareceu uma nova coisinha aqui, uma nova aba chamada Maven Dependence. Se eu fizer um Maven Update Purge novamente, ele já coloca nossas 3 bibliotecas lá. Enfim, nosso projeto estaria pronto para rodar. Tá? Antes disso, óbvio, tem um erro aqui de WebXML. Ele é o arquivo basicamente que configura a nossa aplicação web, certo? A maioria, se não todos, os servidores de aplicação enxergam nesse arquivo WebXML a configuração inicial do teu projeto, os servlets que teu projeto utiliza, a página inicial, o tempo de sessão, tudo mais inicialmente está configurado dentro desse WebXML. Então você vai vir aqui e criar um novo arquivo. Claro que esse WebXML, como tem muita configuração importante, ele vai ter que ficar dentro da pasta webinf, tá? E ela não existe ainda na nossa aplicação, vamos criar ela agora. Essa webinf, os servidores de aplicação, eles escondem essa pasta, ou seja, elas não são visíveis para os usuários, para os navegadores em si. Você não consegue acessar diretamente a pasta webinf de um servidor. Criamos a pasta webinf. Agora nós vamos criar o nosso arquivo WebXML. Então, direito aqui em cima de webinf, novo, other, vou procurar aqui XML, um arquivo XML comum, web.xml, finish. Vamos lá. Criei um arquivo bem simples. Aqui eu copiei esse namespace, certo? O WebXML, a tag mais externa chama-se WebApp e tem um monte de namespaces previamente configuráveis, certo? Eu vou deixar essa configuração aí para vocês darem uma olhada, uma conferida nela, que elas nos dão algumas tags especiais dentro do próprio WebXML. Beleza? Vamos lá. Só organizando aqui um pouquinho. Dá uns enters aqui. Vamos lá. Vamos configurar o servlet. O nosso servlet do JSF vai ser a classe Java que vai configurar, vai receber todas as requisições web da nossa aplicação. Chamar de Face Servlet. A classe dele é uma classe que está lá no nosso framework JSF, chamada javax.faces.webapp.faceservlet. E vamos configurar para ele ser o primeiro a ser carregado. No load da aplicação, ele já vai ser carregado na memória. Tá? Ele abstrai toda a parada de servlet para a gente. Vamos mapear esse servlet.
tá? O servlet, vamos colocar o nome face servlet, né? O nome que nós colocamos anteriormente. E vamos dizer que tudo que tiver .jsf será mapeado por esse servlet. Tranquilo? Para finalizar essa configuração, nós vamos configurar uma constraint de segurança. Tá aqui. A nossa constraint de segurança determina que todo arquivo do tipo XHTML não será acessível externamente. Isso significa o quê? As páginas JSF, as páginas de uma aplicação JSF, elas são construídas através de arquivos XML. Certo? Ponto. Se nós deixarmos elas acessíveis, é bem provável que os usuários tenham acesso aos componentes que nós utilizamos. E isso não é legal. Nós vamos fazer com que o servlet, o face servlet, trate esse XHTML e transforme em um código apenas visual para o usuário, transformando apenas em view, ou seja, transformando apenas em HTML simples para ele. Para isso, nós vamos evitar, o servlet vai receber a requisição, tratar, chamar o XHTML, depois receber a resposta e devolver para o usuário apenas HTML, e não o XHTML original. Tá? Para finalizar, nós vamos configurar o nosso arquivo de entrada do nosso sistema, certo? Através da tag welcome file list. Welcome file vai ser o arquivo index.jsf. Então, quando eu acessar nosso domínio, a primeira página que vai ser acessada vai ser esse index. Isso aqui, o Eclipse ficou meio louco. Não está achando. Vamos criar nossa primeira páginazinha. Index.xhtml. Dá um finish aqui. Nós abrimos, não tem nada. Tá? Vamos definir esse arquivo como um arquivo XML, porque um XHTML é um arquivo XML. Vamos definir o doctype dele para HTML, ou seja, a saída dela vai ser HTML. E aí alguns namespaces relacionados ao tipo do documento. HTML, aqui é HTML simples. Temos a tag h2.head. Esse H já é um alias, certo? A Eclipse travou um pouquinho aqui, vai já corrigir. O H é um alias para as implementações das tags HTML pelo JSF. Tá? Por isso que eu preciso importar a tag H, certo? Através desse link java.sam.com/jsf/html. Vou colocar um titlezinho aqui, bem simples. Sei lá, livraria Calango. Vou abrir uma livraria para mim. Temos a tag hbug. Lembrando que no HTML temos o bug. E aqui, como JSF, nós temos o h2.bug. Minha primeira tela. Beleza? Bom, digitar minha primeira tela é uma forma normal de trabalhar com HTML, certo? Mas é interessante que nós comecemos a trabalhar com as tags do JSF mesmo, tá? Então, uma forma de colocar texto na tela é através da tag output text, certo? Vamos utilizar ela aqui, beleza? Vai colocar saída. Na saída de texto, a frase minha primeira tela. Vamos ver. Tá, o arquivo welcome file ainda não está encontrando porque a extensão é .jsf, que ele está dizendo aqui, e o nosso arquivo é .xhtml. Mas isso não tem problema porque quem vai cuidar dessa conversão será o nosso amigo face servlet. Toda aplicação precisa de um servidor, tá, para rodar. Nós vamos utilizar o Wildfly. Certo? Vocês clicam nessa tag server. Se não tiver, você pode vir aqui em Show View e adicionar
essa visão server. Clicando aqui, vocês vão abrir a tela para adicionar um adaptador. Weirdfly 10, vai ser local, está aqui a nossa pasta do nosso Weirdfly. Vou dar um Next aqui e adicionar a nossa livraria como um projeto do nosso Weirdfly. Aparentemente tudo pronto. Temos o Weirdfly preparado, vamos startar ele aqui agora. Está startando. O Weirdfly é baseado no JBoss, tá? Nós estamos utilizando a última versão do Weirdfly. Alguns listers sendo startados aqui. Startou até o Hibernate, nós vamos mexer com o Hibernate logo depois. Startou ali o JSF, porque nós temos a biblioteca JSF no nosso projeto. Vamos acessar aqui, localhost 2.8080, que é a porta padrão do nosso projeto, barra livraria hífen 0.1. Nossa primeira aplicação, nossa primeira tela rodando. Curtiram? Beleza. Vou parar aqui e vamos agora criar o nosso primeiro gerenciador. Lembrando que nós vamos utilizar o padrão MVC, Model View Control, certo? Nós vamos ter uma classe Java responsável por controlar cada tela. Isso seria a nossa camada de controller. Nossa classe Java representa a camada de controller da nossa aplicação. Tá? Ela vai ser responsável por interligar a aplicação, a visão, ou seja, nosso XHTML, ao nosso negócio, que vai estar no banco de dados, vai estar no EJB ou em qualquer outro tipo de tecnologia. Tá? Vamos criar aqui primeiro um pacote, br.com.calango.lab.controllers, certo? Tá aqui um pacotinho para a gente. E aqui dentro nós vamos criar a nossa primeira classe Java controladora, ou conhecido como ManageBean. Vou chamar aqui de página principal controller. Controller não. Vamos chamar de ManageBean, MB, uma siglazinha de ManageBean, gerenciador de beans. Vou finalizar. Nossa classe criada. Primeira coisa que nós precisamos dizer para o nosso servidor é que ela é um ManageBean. Ou seja, anotar a nossa classe como @ManageBean. Vou colocar implement serializable, caso exista clusterização no nosso projeto. Colocar aqui o General Serial Version ID, tá? E vou criar uma variável do tipo string, chamada mensagem. Vou colocar um textinho aqui. Olá, sejam bem-vindos. Ok? E formar o getter e setter dele. Posso clicar aqui no amarelinho. Ele vai dizer assim, create getter and setter for messaging. Ok. Criou o nosso getter e setter. Assim nós já podemos voltar para o nosso index.xhtml e fazer ele exibir essa mensagem. Olha só. Vamos utilizar a expression language. Aqui, ó. Copiei e colei aqui. Expression language, hashtag abre e fecha a chave e já posso acessar a página principal MB. Percebam que esse página principal MB é o mesmo nome da nossa classe Java, tá? Apenas com a primeira letra minúscula, olha só. Vou parar o servidor, já parei, vou startar novamente. Vamos ver o que ele vai mostrar aqui. Não seja lento. Startando, a aplicação está pequena ainda, não deve demorar. Não foi, eu acho que não. Vamos dar um publish aqui. Provavelmente ela não foi, só restartei a aplicação e não publicou. Vou dar um full publish. E vamos ver agora se ela vai.
Olha só, agora ela está indo. Starting deployment for livraria -01.war. Ok. Entrar novamente na página. Beleza, olha a mensagem aparecendo aí, vindo de uma classe Java, certo? Do nosso controlador, do nosso controller, certo? Bom, uma vez finalizada essa parte inicial do projeto, a gente precisa deixar disponível o código para vocês, né? Todos os códigos serão disponibilizados através do Git. No link na descrição do vídeo vocês vão ter acesso a ele. O Git, pessoal, é um sistema de controle de versão. É um sistema de gerenciamento de código-fonte também, certo? É um software livre, certo? Distribuído na versão 2 do GNU, General Public License. Mas um dia eu faço aí um videozinho explicando mais ou menos como eu utilizo o Git, tá? Eu estou aqui na pasta do nosso projeto. Eu instalei software chamado Git Bash, certo? Que é nada mais do que um promptzinho de comando já apontando para as variáveis do Git, certo? Bem simples. Para fazer funcionar o Git, nós precisamos dizer que esse diretório vai ser gerenciado pelo Git. E isso é feito através do comando git init, certo? Vamos dar um enter aqui. Vocês vão perceber que ele cria uma pastinha .git aqui, certo? Eu vou tentar aqui criar um git ignore. Não rolou. Tá, já a gente criou ele. Ah, não ia rolar assim, claro. Tenho que fazer um, acho... Vou botar vazio aqui esse texto dentro de um arquivo .git ignore. O que é esse git ignore? É um arquivo onde eu vou configurar as pastas que eu não quero que sejam versionadas. Olha, porque se eu der um git status aqui, olha só o que vem pra gente. Está dizendo, olha, que .classpath, .gitignore, .project, todos esses arquivos seriam versionados, seriam, né, se eu adicionasse. Mas para evitar isso, eu prefiro, a gente configura alguns arquivos ou diretórios dentro desse gitignore, ó, veja que é um arquivo oculto, os locais que eu não quero que o Git passe. Vocês vão ver aqui, deixa eu abrir ele aqui, abrir com... Deixa eu ver se ele abre direto assim. Opa, abriu. Lindo. Então, olha só. Eu não quero, por exemplo, que... Opa, deixa eu fechar isso aqui. Que esse .classpath vá. Por que eu não quero? Porque isso diz respeito ao meu Eclipse. Certo? Eu também não quero que esse .project vá. Project. Diz respeito às configurações do meu projeto aqui internamente. Lembrando que todas as configurações do projeto devem estar dentro do POM e não ligados diretamente à IDE. Esses settings diz respeito às opções do meu projeto. Também não quero que estejam lá no meu arquivo pom.xml. E por final eu não quero a pasta target. Por que a target? Porque aqui está o código compilado, eu não quero ele aqui. Vou salvar aqui, não quero comitado. Vou salvar aqui, se eu der um git status novamente, vocês vão ver que só tem agora 3 arquivozinhos. Tá bom? Ele já está com int. Opa, faltou eu dizer o que é para ser comitado, né? Para eu dizer o que deve ser comitado, eu uso o comando add. A add ponto, ele adiciona tudo. Agora sim, o commit. Olha só, ele criou já uma versão chamada 100.644. E agora eu vou adicionar o git
do nosso repositório remoto, remote add origin https github.com/calangolab/programaçãoweb.git. Vamos lá ver. No momento ele deve estar linkando lá. Vamos ver se ele foi. Remote-v. Opa, tá aí o nosso repositório remoto. E por fim agora um git push -u origin master. Ele deve pedir minha senha, meu usuário e senha, correto? Calangolab. E minha senha que eu vou manter em segredo. Não devo ter errado a senha. Opa! E acho que foi. Foi. Será que foi? Vamos lá. Tá aqui o nossa páginazinha Calangolab. Deixa eu abrir aqui. Olha o linkzinho aqui. Então nós temos programação web, um outro repositório GameDev. Aguardem aí o GameDev. Programação web, ele já identificou que o código é Java. Vamos abrir aqui. Opa, lindamente, está aqui nosso commit inicial do projeto Sistema de Livraria, 6 minutos atrás. Nós temos aqui o POM Source Main aqui, tá? Tem um pacote com controllers, nosso página principal MB, aquela mensagem bem simples aqui. Então tá tudo lá na web e aberto, certo? Nosso POM aqui configurado, ó, com as dependências, a forma de build com Java 8, tudo mais, a codificação do nosso projeto. Isso aqui, lembrando que o que está aqui evita que nós tenhamos que ter aquele ponto project ou aquele ponto settings, certo? Era isso. Dado o commit, todos os links vão estar na descrição do vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar. E se inscrevam no canal para ficar sempre ligado nos vídeos da Calangolab. Beleza? Valeu, fui!